Faixa nobre do esporte. Faixa nobre do esporte. Boa, galera, tô chegando, tô na área, sexta-feira chegou, hein, graças a Deus, chegou mais um final de semana, hein? Então, vamos que vamos curtir o Faixa Nobre do Esporte com a equipe Bola na Rede. Sexta-feira, 6 de maio, hein? É dia de batidão, é dia de pancadão, mas antes tem um Faixa Nobre do Esporte pra te deixar bem informado, a sua companhia do dia a dia. Então já fortalece aí a nossa interatividade no facebook.com/bola na rede, Twitter, @bola_na-rede e o Bola na Rede Zap, o WhatsApp mais fora do normal, para você mandar seu alô, seu recado, para você fazer seu comentário sobre o seu clube de coração. Então fortalece aí o 98935-1841, 98935-1841, tá fora de Fortaleza, coloca o 85 na frente que aí vai dar tudo certo. Faixa Nobre do Esporte no ar, parceria radioartilheiro.com.br. Estamos para todo o planeta. Vamos que vamos então, começar o Faixa Nobre do Esporte dessa sexta-feira, hein? Vamos aproveitar bem essa sexta-feira que vai fortalecer muito, com certeza, né? Tem muita coisa boa ainda para rolar por aqui, né? E vamos que vamos então com os destaques de hoje. Dessa sexta-feira, vamos começar com o Ceará. Ceará! O Rodrigo Cavalcante, com destaque alvinegro, aqui no Faixa Nobre do Esporte. Sérgio Soares se diz satisfeito com a intensidade do seu time nos treinamentos. Satisfeito pelo que a gente vem produzindo nos treinamentos, né? Pelo que a gente está fazendo aí, o pessoal conseguiu ter um ganho no aspecto físico e também na parte tática que já estão assimilando. A gente pode entrar aí uns 70% pronto para a competição. Richardson fala sobre o período de intertemporada em Porangabuçu. É importante pra gente pegar firme nessa parte, a parte física, ver o que o professor tá pedindo. O Sérgio tá encaixando bem o time ali da forma tática que ele quer jogar. E espera chegar bem preparado, já que a gente teve esse período bom para trabalhar. E a gente espera já no início dar uma arrancada boa na Série B, que a gente sabe que o campeonato longo, muito difícil, mas a gente tem um grupo qualificado para que a gente possa chegar bem preparado. Essas e outras informações você confere daqui a pouco no Faixa Nobre do Esporte. Fortaleza! Destaque do Leão, final, o Leão tá com a mão na taça, hein? Tá com uma mão na taça e pretende colocar outra domingo. Será que o Uniclinic vai deixar? Destaques do Leão com Alex Oliveira. Marquinhos Santos não definiu o time que vai começar jogando na segunda partida da final do estadual, mas não descarta a possibilidade de repetir a equipe pela primeira vez. De repente possa ser a primeira partida com escalação de repetição, pode acontecer, né? No último compromisso essa repetição de escalação. Mais detalhes já no Faixa Nobre do Esporte. Faixa Nobre do Esporte. Isso aí, o Faixa Nobre do Esporte tá no ar nessa sexta-feira, um alto astral lá em cima, pra te fazer companhia, né? Te deixando aí já bem tranquilo para ter um final de semana bem favorável também. Você se liga aqui na 3FM 91,3 e vai fortalecendo a nossa interatividade, né? Nessa sexta-feira, onde precede aí uma final de campeonato cearense. Finais também estaduais, Brasil afora, você fica sabendo aqui no Faixa Nobre do Esporte. A gente começa com a notícia da Libertadores, que teve o Atlético Mineiro se classificando nas últimas, né? Conseguindo uma vitória simples de 2-1 contra o Racing da Argentina, e teve lá o problema do preparador de goleiros, que foi flagrado fazendo gestos racistas para a torcida do Galo, do Atlético Mineiro, e um fotógrafo flagrou, fez uma minissérie de fotos dele descascando banana e como se estivesse comendo uma banana, né? Chamando a torcida do Galo de macaco. E o Racing, a diretoria, veio a público hoje
uma nota falando que demitiu o profissional que fez isso e que não compactua com esse tipo de atitude do preparador de goleiros, que foi demitido depois desse gesto impensado, né? Que acontece, né? A gente não vai dizer que raramente acontece, mas também não podemos dizer que acontece toda hora, mas acontece no futebol, vez por outra, nos 4 cantos do planeta, né? Boa noite, Regis. Boa noite, Paulo Quintela. Boa noite, Adriano. Boa noite a você que se liga no Faixa Nobre do Esporte. É verdade, Adriano, um gesto, uma atitude lamentável aí do preparador de goleiro do Racing. O clube inteligentemente já não quis vincular sua imagem a tal atitude e fez muito bem, porque é uma coisa que sempre quando é feita, tanto na Europa acho até que com mais frequência do que aqui na América Latina, mas sempre que for feito é algo muito negativo, sempre passa algo muito negativo, né? Nunca fica uma imagem boa para quem pratica tal ato. Então o clube inteligentemente, para evitar maiores problemas, até sanções, eu sou a favor disso, né? Esse rapaz deveria ser banido do esporte, porque tudo que preconiza, tudo que diz o esporte vai contra essa atitude desse rapaz. Lamentável, e que bom que ele teve aí entre aspas, um castigo, né? Não sei se foi suficiente, mas já dá aí pra ele repensar na sua atitude. E aprenda a lição, né? Porque não é porque o cara comete um erro que ele vai errar a vida inteira, né? Se ele depois refletir, ele pode se arrepender e tentar melhorar como pessoa. Verdade. Se houver algo nesse sentido, é positivo. Um gesto que já de vez em quando acontece realmente, né? E não só no futebol brasileiro, mas mundial. Agora, a gente não vê muito situações como essa, quando o camarada é demitido por esses gestos. Pelo contrário, às vezes o clube defende tais profissionais por conta desses gestos. Se por acaso houvessem mais consequências como essa, com certeza teria diminuído, já poderia diminuir essas cenas, né? Esses gestos que acontecem, que são espalhados no mundo inteiro. A gente viu já contra Daniel Alves, viu já contra o próprio Neymar, viu já aqui no futebol brasileiro também. Então, contra o Aranha, goleiro do Santos. Contra o Aranha, perfeitamente. Goleiro do Santos, né? Época, isso. E o Juan Carlos, que era o preparador de goleiro do Racing, também agora sofreu essa demissão, como disse o Adriano. Espero que ele aprenda e que os outros profissionais também tirem como lição essa situação, para que não venha a repetir em uma outra oportunidade. Olha, tá aniversariando hoje o Ricardo Oliveira. Tá completando, segundo informações, né? Que a gente não sabe o correto, 36 anos. Mas acho que é isso mesmo, né? Ano passado tinha 35, tá correto, né? Porque jogador, tem gente que gosta, né? Geralmente tem gente depois que gosta, de 35, né? De dar, né? Uma enrolada na idade, quando passa dos 30, mas eu acho que não, acho que é pra isso mesmo. Tá completando 36 anos o Ricardo Oliveira, o atacante do Santos, e que foi convocado pelo Dunga para disputar essa Copa América centenária. Que presente, né? Mais uma vez, ele... E assim, é uma figura rara no futebol hoje, né? Acabando essa posição de atacante, de homem de área. Nessa referência, tanto é verdade. Que ele, já aos 36 anos, foi convocado para a seleção. A safra nova de jogadores não tem ninguém com esse estilo. Ricardo Oliveira está em alto nível. E nem com a qualidade também, né? Nem fazendo isso, nem a função e nem com a qualidade que ele faz. É um jogador que é muito inteligente, ele tanto prepara para quem vem de trás, ou às vezes finaliza e finaliza muito bem. O curioso dele é que no percurso da bola, antes de receber, ele já sabe o que fazer. Quando ela chega, ele já tem a ação pensada. Então ele está quase sempre à frente do seu defensor. Isso é um dos diferenciais dele, por isso que é um atacante que ainda nessa idade, 36 anos, vem aí fazendo seus gols e sendo convocado, sendo importante até na seleção brasileira. Cara, é interessante que esses que chegam até certa idade avançada e jogando em alto nível, como Magnata, Magno Alves, o Ricardo Oliveira, o Zé Roberto, essa rapaziada toda se cuida fora do campo, né? O futebol que está evoluindo, eu acho, com isso, né? Com jogadores, aqui no Brasil tinha um preconceito, e jogador passou dos 30 é veterano. Agora tem jogador, tem ninguém chegando até os 41, 42 jogando em alto nível. Mas claro que por conta desse cuidado fora de campo, talvez essa cultura... Essas novas estruturas, novas técnicas que o futebol, isso torna o futebol mais caro, mas torna também
dá grandes resultados também para os clubes. E novos profissionais, né, Adriano? Para os profissionais também que vão ganhar uma sobrevida a mais dentro de campo, né? Não encerrando a carreira dele, não abreviando a carreira dele aos 32, aos 33, como muitos fizeram, podendo jogar até os 40, 41. E antes era só goleiro que fazia isso, hoje não, hoje tem gente que consegue jogar. A gente vê que tem fisiologista, tem todo um preparo, né, um cuidado com esses atletas para que eles possam... Né, que foi agregada ao esporte, ao futebol. Não só a fisiologia, mas a qualidade também. A evolução da preparação física. Exatamente, também. Então isso conta por demais, mas claro, nada melhor do que o seu cuidado pessoal, você cuidar do seu corpo, você cuidar do seu instrumento de trabalho, que são esses atletas. Irmão, os grandes clubes que têm essa condição, o Ceará e Fortaleza já tem, ainda bem para nós, essa condição de o jogador, se ele não se cuidar, é só na conivência do clube, porque todo dia ninguém é furado para saber se tá na noitada, se tomou uma, ou se até dormiu mal, tem como saber. Então, hoje o jogador para não se cuidar, só se for com a conivência do clube. É verdade. Você tem toda razão quando diz isso. Agora, a gente ainda encontrou um caso recente, e eu falo desse jogador porque eu sou um fã declarado dele, o Ronaldinho Gaúcho. Corrobora isso com o que o JP tem dito, né? Mesmo que haja toda essa parafernália, né? Toda essa ciência. Mas aí vem a história por trás, que é o Ronaldinho Gaúcho, né? Exato, né? Desde o Flamengo 2011 ele já fazia e acontecia com as suas noitadas, enfim. Flagrado em câmeras, às vezes chegava com sinais de embriaguez no treinamento, né? Pra treinar e não ia treinar, ia lá pro DM. Enfim, um jogador que não se cuidou, não fez como o Magno Alves, como o Ricardo Oliveira, como o Zé Roberto, né? Fora de campo tem uma vida aí que não condiz com a vida de atleta, né? E acaba pagando o preço alto por isso. Hoje, infelizmente, para quem gosta de futebol arte, um ex-jogador. Igual o Adriano Imperador, né? Que investiu uma grana agora comprando uma equipe lá nos Estados Unidos para uma liga que não é a principal, mas estreou tomando a goleada de 5. E disse que não vou desistir com essa goleada e tal, aquele papinho. O negócio do Adriano é que ele parece que não tem continuidade nas coisas dele. Ele já estava na Vila Cruzeiro, já revendo os amigos, não aguentou ficar treinando lá e voltou pro Rio de Janeiro. Ontem rodou nas redes sociais que o Adriano estaria conversando com o Náutico. E aí o esporte... Esse camarada não falar pendurei as chuteiras, histórias vão aparecer. E aí o futebol pernambucano que deu certo com o grafite. Funcionou com o grafite, funcionou com o André. O futebol pernambucano tem resgatado alguns jogadores. Tem recuperado, né, a galerinha aí. Quando os jogadores querem, né, e se propõem a isso. Adriano Imperador é muito superior a grafite. Sem dúvida. E também a André. Tecnicamente, né? Ele querendo, agora não tem cabeça pra isso, né? Tecnicamente 32 anos ainda, se não me engano, né? A idade dele. É uma idade boa ainda. A gente falando aqui que o jogador joga até 40 anos, então ele teria ainda muita lenha pra queimar. Agora o cara não quer. É verdade. Fica difícil, fica complicado, né? Mas a gente torce pra que, né, sei lá, o talento que se perde, né? Essa Copa do Mundo, quantas Copas já poderia não ter jogado? Jogou cada em 2006, né? E cara, jogou um histórico no lixo, realmente, porque ele deveria, ainda hoje, se ele se cuidar, se preparar, se estivesse jogando, eu não tenho dúvida que ele seria, quer dizer, dúvida eu não posso garantir, mas provavelmente ele estaria como titular, como camisa 9 da seleção, porque dele pra cá, depois dele, a gente não conseguiu ver muitos não. Apareceu ali o Luiz Fabiano, que estava em um momento muito bom, mas também não é do mesmo nível, não conseguiu definir, não conseguiu resolver o problema. Então, se ele estivesse desde a época, hoje ele seria o camisa 9 da seleção e teria feito história como tantos outros camisa 9. Olha, e a notícia é ruim, né? O mundo do futebol está de luto. O camaronês Patrick Ekenk, do Dinamo Bucareste, morreu nesta sexta-feira após sofrer uma parada cardíaca na partida do Campeonato Romeno. O volante caiu no gramado após 14 minutos do segundo tempo, no jogo contra o Vitor Hugo. E em apenas 7 minutos depois dele entrar em campo, aconteceu isso. Rapidamente, companheiros do time e adversários pediram a entrada dos médicos. Um momento em que o jogador já estava desacordado. As equipes médicas entraram no gramado em uma ambulância e encaminharam para um hospital a 1 quilômetro do estádio, mas não conseguiram evitar a tragédia. De acordo com informações da imprensa romena, Ekenk
ainda foi levado com vida para o hospital. O porta-voz disse que o atleta não recebeu massagem cardíaca no gramado, o que seria fundamental para tentar salvar a sua vida. Claro, uma palavra resume isso aí: desfibrador. É um aparelho que é, né, obrigatório aqui nos campos brasileiros. Me estranha muito não terem esse cuidado. Uma negligência, né, que hoje em dia, né, diria que é uma falta grave, né, gravíssimo, gravíssimo, porque a vida, né, dos atletas tem que estar sempre sem nenhum risco ao praticar o futebol, ao praticar o esporte de maneira geral em alto nível. Então, inclusive nós aqui brasileiros aprendemos isso com algumas perdas, né? Serginho do São Caetano, infelizmente se foi nessas condições, porque não havia. Então nós aprendemos. Há uma evolução na preparação física, no condicionamento físico, e há também um desgaste maior nos atletas. Então, tem que ter um aparato de cuidado também médico maior, um departamento médico mais estruturado também nos campos. Por isso que às vezes em competições que não são muito badaladas, como a Série B e Série C estaduais, não tem jogos porque a ambulância não está lá ou atrasa. Tem gente que reclama por causa de uma ambulância. Aí a resposta. Verdade. A necessidade de ter uma ambulância, né? Para não acontecer isso em campo. Aconteceu isso com o Camaronês, né? Que a gente tomou conhecimento que está na internet. Mas isso pode acontecer em campeonatos amadores, né? Que não tem. E a gente não toma conhecimento. É o perigo que se tem. Verdade. Você falando dessa evolução da ciência e do futebol, existe um clube aqui no Brasil, pelo menos eu posso estar desinformado com relação a outros, mas quem é referência, quem tem um centro de referência sobre isso é o meu querido Vasco da Gama. O Vasco tem Meu querido? Meu querido. Um time pelo qual eu tenho um apreço muito grande. Ele tem o Capris, se não me engano a sigla, né? Se chama Capris. E interessante que eles têm todo um trabalho de fisiologia avançado sobre contusões, sobre a recuperação de jogadores, e esse jogador badaladíssimo da NBA, Stephen Curry, uma coisa assim, o maior jogador do atual campeão da NBA, convidou o fisiologista do Vasco, o chefe desse departamento, para cuidar dele agora nos Estados Unidos, já que ele está passando por uma lesão, para tentar a recuperação desse jogador. Então o Vasco tem sido aí uma referência nesse trabalho aqui no Brasil. Olha, o final de semana será de muitas decisões nos campeonatos estaduais. Teremos a decisão aqui local entre Fortaleza e Uniclínica às 4 horas, que se liga aqui na 3 FM a partir das 3 horas do domingo das mães, mas é tudo nosso, né? Você se liga aqui, 3 horas da tarde, pontapé inicial, às 4 a bola vai rolar e todo mundo fechado com o Tubarão, a partir das 4 horas, com o Kleber Tubarão narrando essa final entre Fortaleza e Uniclínica. Mas 18 decisões de campeonatos estaduais serão disputadas no país durante esse final de semana. Entre os candidatos a títulos, algumas equipes tradicionais, como Vasco e Botafogo, que vão disputar o título carioca, vantagem pro Vasco de jogar pelo empate. Tem um Atletiba lá em Curitiba, no Paranaense. O Atlético levou a melhor? Não, o Atlético levou a melhor, não foi? No primeiro 3-0 na Arena da Baixada, já. Agora vai jogar no Couto Pereira com essa folga. Há quem diga lá no Paraná que já está decidido. Tem Atlético Mineiro e América Mineiro. O Ameriquinha do Givanildo ganhou o primeiro jogo por 2-1, mas o Atlético Mineiro, com esse gol, ele tem uma vantagem de uma vitória simples, poder levar o título, né? O América joga pelo empate. Aí tem Santos e Audax. Na torcida aqui para que o bom futebol do Audax seja premiado. Muito embora o Santos também tenha apresentado nesse primeiro semestre um futebol bem vistoso, né? Com o Lucas Lima, Gabigol. Jogo, né? Um jogo bem jogado tecnicamente, segundo eu vi o VT depois, né? E a expectativa de um bom jogo lá na Vila, um jogo disputado agora. Detalhe é que o Santos não perde na Vila há muitos jogos, eu não tenho o número preciso. E como é finalista há muito tempo. Tem sido finalista desse campeonato nos últimos anos. 8 finais seguidas, né? Com Neymar, sem Neymar. O time sempre consegue chegar à final do Paulista. Pra quem nos anos 80 e até meados dos anos 90 era chamado de viuvinhas do Pelé, porque não ganhava nada, o Santos, né, melhorou muito, né? Foi um sofrimento os anos 80 e 90 pro Santos, com a crise financeira e também sem títulos, né? O título que ele conquistou foi em 84, o Campeonato Paulista, e a partir daí o time não ganhou mais nada até ver aquela primeira geração vitoriosa com o Robinho, com
o Diego, com o próprio... Isso. Em termos de título... Esse jogador que ainda Renato, Elano, em termos de título não, mas teve uma particularidade aí, no ano de 95. Ele foi finalista do Brasileiro. Exatamente, com o Botafogo perdeu até por injustiça, um erro de arbitragem, porque jogava muita bola aquele Santos de Giovani, Marcelo Passos, tinha um atacante, o Jameli, era um time muito bom de você ver jogando. Ainda em relação a essa decisão, ressaltar o trabalho muito bem feito do Audax, que já tem aparecido para o Brasil com um trabalho feito. Foram dois empresários. Um trabalho que não é de hoje, né? Já exatamente. Dois empresários iniciaram esse trabalho de um banco muito conhecido. Inclusive tem TV própria, consegue doações para o clube, enfim. Foi um trabalho muito bem organizado. A ideia deles, de fato, era uma escolinha, compraram uma escolinha, fecharam uma parceria com o clube. E o papel do Vampeta aí, que é o presidente? Nome, né? Nome, trazer apoio, visibilidade. O Vampeta, onde ele está, dá Ibope, onde ele está, dá audiência. É um cara polêmico, né? Pois é, talvez esse fosse o problema. O nome ligado ao futebol, assim como a conduta ilibada, não é não. Não, talvez esse fosse o problema, né? A figura do Vampeta, mas como traz visibilidade, e ele se comportou muito bem, diferente daquela vinda da Copa de 2002, quando ele tomou umas e outras e chegou lá em Brasília dando aquelas cambalhotas, né? E tal. Não conseguia parar mais, né? Parece que esse ano ele foi de fato sem freio. Ele foi de fato uma referência, mas claro, por trás de tudo isso, no bom sentido, estão dois empresários de um grande banco no Brasil bancando tudo isso, e é uma parceria muito interessante. Detalhe é que praticamente desfeito o clube com vendas e boas negociações para grandes times do futebol brasileiro. Olha, e teremos o Bavi lá em Salvador. O Vitória partiu na frente no Barradão, venceu o Bahia por 2-0, e agora na Fonte Nova saberemos o campeão baiano de 2016. Tem Anápolis e Goiás também. Anápolis chegando na final com o Goiás, ultrapassando aí os grandes lá de Goiás, o Atlético Goianiense também, o Vila Nova, que ficaram fora da final. Tem a decisão em Brasília com Ceilândia e Lusiânia, né? O campeonato brasiliense lá no Mané Garrincha. Temos aqui também o Campeonato Capixaba, com a decisão também lá, a esportiva, a equipe tradicional lá do Espírito Santo, está nessa final e vai jogar lá em Cariacica. Temos aqui também a decisão do Campeonato Paranaense, o Paysandu, que recebe o São Francisco, partida única da final do Paraense no segundo Mangueirão. Turno, não? Segundo turno ou final mesmo já do campeonato? Bom, aqui fala em finais, né? Estaduais. A matéria que eu estou lendo aqui. Então deve ser realmente a final já do campeonato. Um ganhou o turno, o outro ficou com o primeiro turno. Isso, e o São Francisco deve ter ficado com o segundo, exatamente. Tá legal então, né? É dia de futebol no final de semana, né? Futebol aí, sem parar. Se eu fingir e sair. Tô sabendo que vai ter a Copa Martinária nesse final de semana e que a equipe Bola na Rede estará com uma equipe representando aí, né? A Copa Martinália, a Copa da Diversidade. Há quem diga que o esquema utilizado é uma iniciativa do grande Martins Andrade e vai inovar, viu? É algo novo aí no mundo do futebol. Só atacantes no time. Só atacantes, a escalação tá boa. Pedro Alan, Kleber Tubarão, a Copa da Diversidade, como diz, Rodrigo Cavalcante. Não tem preconceito nenhum, né? Ai, rapaz. E o Kleber Tubarão vai? Kleber Tubarão também. Quer dizer que é só a rapaziada novinha, né? Que vai estar, né? Desse time. Mais ou menos, né? A gente novinha. Será? Tem uma galera no DM também, então a gente... O Martins Andrade chegou cansado de viagem, estava a trabalho, mas tem gente que foi ter um dedinho de prosa amanhã com o médico também. Que Martins, descansa em paz, com Martins. dedinho de prosa, não vai poder vão participar. só os novinhos mesmo. Mais ou menos, não é bem só os novinhos. O Martins vai estar lá. Tão sensacional. Os novinhos tão sensacional. Djavan Rosa também. Viado na cara de pau. É assim mesmo, os novinhos, que coisa, hein? Os novinhos da equipe que estarão em campo amanhã. Serão novinhos diferentes desses aí cantados nessa bela música, né? São novinhos diferentes. O Alex Oliveira, não é tão novinho, né? Quase vovô já. Vamos ver esse resultado depois. Quero ver aqui no final de semana, aliás, no começo da semana. Fazendo troféu, equipe né? Bola na Rede vai arrastar esse caneco. Pode ter certeza. É a Copa Martinália, com a equipe Bola na Rede sendo representada por esses atletas novinhos, né?
Vamos começar aqui as informações no Faixa. Vamos saber da preparação do Tricolor de Aço. É final domingo, hein? Você se liga aqui, a partir das 3 horas da tarde, estaremos com pontapé inicial. Fortaleza! Alex Oliveira chega com as primeiras informações do Tricolor. Marquinhos Santos, treinador do Fortaleza, faz mistério em qual time vai começar jogando a última partida do estadual. Domingo no Estádio Castelão, 4 da tarde contra o Uniclinic. Mas não descarta a possibilidade de repetir pela primeira vez a equipe do Fortaleza desde que chegou. De repente possa ser a primeira partida que com escalação de repetição. Pode acontecer, né, no último compromisso, essa repetição de escalação. Se vai repetir ou não, vai depender do treino de amanhã. Ou dependendo do treino de amanhã é que nós possamos aí estar definindo a estratégia para o último jogo. O time do Marquinhos conseguiu uma vantagem expressiva para o segundo jogo da final, mas não vai querer que seu time entre em campo domingo pensando que já ganhou. É difícil quando você alcança um resultado expressivo como foi. E o maior desafio é este, né? Manter a equipe focada, manter os atletas concentrados, e isso nós temos que ter argumentos, temos que ter estratégias para não deixar cair numa zona de conforto. E é o que a gente tem feito, e não só pelo resultado do jogo com o Uniclinic, mas em especial com o jogo do Flamengo, né? Isso traz uma autoconfiança, traz uma motivação, mas ao mesmo tempo o que eu falei para eles é uma armadilha muito perigosa. Eu sempre digo que depois de uma grande conquista, um grande jogo, o próximo é o mais difícil, porque se mobilizar para o próximo jogo daquele que você considera como próximo da perfeição é complicado. Mas eles entenderam isso. Hoje o trabalho foi muito intenso, né? Foi um trabalho muito de concentração muito alta para que pudesse novamente trazer os atletas, deixá-los com os pés no chão, muito concentrados, para que se tenha 90 minutos de uma qualidade de jogo e se foque especificamente no Uniclinic para procurar vencer. Então nós vamos entrar como um jogo único, em que a partida se inicia em 0-0 e a vantagem construída do primeiro jogo só é válida depois dos 30 do segundo tempo. Até lá são minutos aí a se jogar para ir buscar a vitória e, consequentemente, a conquista de um possível bicampeonato. Sobre o adversário, o Uniclinic, Marquinhos ressalta o seu treinador e sabe que para o jogo, Maurílio Silva vai poder contar com Enesino e o lateral esquerdo Guto, que não jogaram a primeira partida. O Maurílio é um treinador da nova geração e raposa velha da bola, né? Treinador matreiro, tem a volta do Enesino, né? Por mais que se tenha, acho que do Guto também, se não me engano, né? O retorno do Guto também, né? Então são jogadores pelo lado esquerdo ali que fazem uma composição boa, que fizeram falta para a equipe deles no último jogo, né? Então eles vão ter um lado muito forte de jogo ali. No último compromisso veio com uma alteração, e acredito que para este jogo ele deva vir com um time com uma proposta de vencer o jogo, que é o que resta, né, a eles, mas também sabendo que se lançar à frente e deixar espaço para o Fortaleza com a velocidade que está o time hoje, também corre esse grande risco, né? Então acho que ele vai ter um jogo, ele vai propor um jogo de inteligência tática, jogar no nosso erro para tentar fazer o primeiro gol. O Marquinhos fala agora do padrão tático que seu time adquiriu em tão pouco tempo de treinamento desde que ele chegou. Ele faz questão de ressaltar a qualidade do grupo e aqueles que o cercam nos demais departamentos. Qualidade dos jogadores, né? De entender o grupo de profissionais que nós temos aqui no Fortaleza, em todos os departamentos. Isso traz uma atmosfera muito bacana dentro do clube, e essa sinergia que está acontecendo da arquibancada para o campo e do campo para a arquibancada. E no dia a dia, dentro da simplicidade, é muito trabalho, né? Eu tenho dito e falei na minha primeira entrevista e tenho feito isso. Hoje eu tenho dormido mais no PC do que no apartamento locado aí. Eu tenho ficado, inclusive no jogo contra o Flamengo, após a partida, onde cada um foi para sua casa, ficou eu, meu preparador físico Glício e meu auxiliar Edson, nós viemos aqui pro PC. Viemos aqui, pedimos já a filmagem do jogo do Flamengo e ficamos até 3:30 da manhã revendo o jogo. Isso é trabalho.
Então os dias têm sido mais longos, as noites mais curtas, nós temos trabalhado muito. Eu acho que essa é a fórmula para que se possa realizar em tão pouco tempo, né, o que a gente vem alcançando, mas principalmente por mérito dos jogadores. Porque a cada dia que a gente chega pela manhã aqui e com todo o desgaste, com todo o cansaço e todas as dificuldades que se tem, que não são só alegrias, os jogadores têm demonstrado aí um empenho, uma dedicação muito grande para se efetuar o trabalho. Pela primeira vez, o Marquinhos pode repetir o time, o que jogou contra o Flamengo, e não o que jogou a primeira partida contra o Uniclinic, porque se assim decidir, ele deixará de fora o volante Felipe, que não foi titular no compromisso, e nem o goleiro Ricardo Berna, que são titulares absolutos do time. E depois da bela apresentação, tanto do Ricardo Berna quanto do Felipe, que fez um golaço contra o Flamengo, dificilmente esses jogadores ficarão fora da partida desse domingo. A provável equipe para enfrentar o Uniclinic nesta segunda partida deverá ter Ricardo Berna, Felipe, Lima, Edmar e William Simões, Juliano, Dudu, Pio, Everton e Giamota. E no ataque, o Anselmo. Daqui a pouco eu volto com mais notícias do Fortaleza no Faixa Nobre do Esporte. Acerto, Alex Oliveira, com as informações do Tricolor. Final, agora acaba o Campeonato Cearense domingo. E o Fortaleza, na minha opinião, está com a mão na taça. Falta colocar outra. E tem uma ampla vantagem, pode perder até de 3 gols de diferença. E vem de uma sequência de jogos desgastantes, mas vem passando nos testes, né? Vem vencendo jogos. Falta esse aí, que culminaria, digamos, numa satisfação aí grande da torcida do Fortaleza, ele encerrar essa sequência de jogos, levantando a taça e com uma nova vitória diante do Uniclinic. Verdade, né? Viver o seu céu, digamos assim, a torcida, o time, o clube, todo mundo do Fortaleza numa atmosfera, num momento muito bom. Isso é bom para o clube, é bom para a torcida. Agora, falando de escalação, Adriano, para domingo, eu não acredito que ele vai manter esse mesmo time que jogou contra o Flamengo. Não vai mudar tanto. São 3 gols, né, que ele tem para poder de margem, né? Então você acredita que ele vai poupar jogadores? Vai poupar jogadores. Já tem quarta-feira o Flamengo de novo, Exatamente. Né? Por esse motivo e pela grande vantagem que ele conseguiu no primeiro jogo. Na minha opinião, tudo dependeria desse primeiro jogo. É na outra, né? Isso, é dia 18 apenas, exatamente. Mesmo tendo essa folga, Adriano, existe um negócio no futebol hoje que escala juntamente com o treinador, que é o CK. Né? O CK diz muita tudo coisa. Bem, o jogo do Flamengo é um pouco distante, o Fortaleza vai ter um refresco, apenas. Mas ele pode, sei lá, estourar um jogador desse e ficar 1 ou 2 fora. Ou até mais tempo, às vezes, né? Dependendo do complica. jogador. Vem aí também o Campeonato Brasileiro. Então, como ele tem essa folga, né? Então ele pode optar por isso, né? Ele tem essa opção de poupar, né? Até alguém pode julgar que o Fortaleza está menosprezando o adversário, mas não é isso, né? Não é isso, nada isso se chama talvez planejamento. Planejamento, exatamente. Ele já poupou em outras oportunidades alguns jogadores, como por exemplo aquele jogo do Guarani de Juazeiro. Então ele poderia fazer aquilo. Nesse jogo eu julgo que ele também pode fazer isso. Ele tem margem de gols, ele tem um elenco qualificado, mesmo que ele poupe um jogador ou outro. Por exemplo, ele poderia colocar o Juninho de saída, né, no time titular. O Juninho vem jogando. Você quer tirar o Juninho, quer colocar ele de saída pra sair do time? Não, desculpa, é colocar de entrada então, né? Colocar o Juninho como titular. O Correia. Mesma coisa que os caras dizem aqui, né? Quando tá terminando o programa, quando tá começando, vamos embora. Quando verdade, tá terminando, vamos ficando por aqui. É verdade, é um problema semântico, verdade, Adriano, você tem razão. Mas seria um jogo ótimo para o Correia iniciar como titular, por exemplo, para o Juninho entrar como titular também e descansar um ou outro jogador que precise mais desse descanso, porque Fortaleza vem tendo uma maratona. O jogo de quarta não foi jogo fácil, foi um jogo pegado. Fortaleza esteve muito bem taticamente, mas foi um jogo também brigado. Fortaleza lutou, e se eu fosse o Marquinhos, eu analisaria o CK de alguns jogadores e pouparia alguns com certeza. Eu acredito que ele deva utilizar a mesma equipe que fez o primeiro jogo contra o Uniclinic, muito embora vejo ele que... Ele pode utilizar o Berna, né, nessa partida. Exatamente. Aquela ele não utilizou. Exatamente. Estava suspenso. Foi expulso. Mas penso que é um jogo interessante para... Nem o Berna, nem o Felipe. Nem o Berna, ele pode utilizar agora se ele quiser. Pois é, eu penso que seja um jogo interessante para utilizar, por exemplo, o Elivelton,
Eu acho que cabe o Eu acho que ele Elivelton não aí. pode. Não ó, pode. Porque ele não chegou não houve depois tempo de... da inscrição. Ah, não está inscrito, né? É, Pronto. escrever. É verdade. Uma outra opção. O Núbio Flávio, eu penso que seria um jogo interessante para o Núbio entrar. Talvez até segurando um pouco mais o Anselmo, senta o Anselmo no banco, utiliza caso precise, que isso é quase que impossível, com a margem de 3 gols. Correia, eu penso que ele vai entrar com o Correia, para que o Correia possa moralmente levantar essa taça de campeão, por tudo que o Correia fez no Fortaleza, sempre essa figura emblemática do Fortaleza, centrada, equilibrada. Então, eu acredito assim, que o Correia deve entrar, não jogou no primeiro jogo, deva entrar com o Berna, e seria uma opção para aproveitar o Núbio Flávio também, dar esse ritmo para o Núbio Flávio e sentar um pouco o Anselmo, deixar para o segundo tempo. Pois é, mas aí, será que teremos um bom jogo? Fortaleza vem de uma sequência, bem embalado Fortaleza, né, para esses resultados. Será que os jogadores vão se esforçar? O Uniclinic vai dar tudo aí para tentar? É o que tem, é o que resta para ele, né? Mas será que vai ter gás, vai ter cancha para isso? Nós nos questionamos mais ou menos isso, Adriano. Como no jogo... diz aquele narrador lá de São Paulo, né? O Ulisses, que é irmão do Osmar Santos, ele disse: isso se chama futebol, porque às vezes a gente imagina uma coisa e acontece outra. Exatamente isso que eu ia dizer. A gente imaginou Oscar isso... Ulisses. A frase é dele. No segundo jogo da semifinal contra o Guarani de Sobral, e foi aquela chuva de gols, foi aquele jogo até emocionante, né, que tivemos. Então tudo vai depender da postura do Uniclinic, do que o Uniclinic vai conseguir inicialmente. Vai ter aí o Enercino voltando, vai ter o Guto voltando, são duas peças tecnicamente importantes. Então essa pergunta ela é pertinente sim, e vai depender do que vai querer, do que vai tentar o Uniclinic. Tem esse detalhe que o Uniclinic vai sem responsabilidade, já está perdido, então o que ele conseguir é lucro, ou praticamente perdido, né? Então, se o Uniclinic vier pra cima e conseguir os gols, Fortaleza vai ter que responder, vai ter que jogar à altura. Tá certo, deixa eu mandar um alô aqui pro meu amigo Paulo Calazans, tá lá em Salvador, ouvindo aqui o Faixa Nobre do Esporte, via radioartilheiro.com.br. O Paulo estará casando amanhã e está convidando os amigos, afinal de contas, nesse momento difícil, os amigos da vida de um homem, os amigos têm que estar presentes, né? Eu estarei presente amanhã no casamento do Paulo Calazans, né? Um momento muito difícil mesmo, Paulo, eu entendo, por isso que você me convidou, e eu estarei ao seu lado, como seu amigo, sempre fui, estarei ao seu lado, né? Amigo que amigo está ao lado do amigo nos momentos mais difíceis da sua vida. Você já leu o blog do Edmilson Maciel? Então acessa lá, edmilsonmaciel.blogspot.com. Vamos agora, informações do Alvinegro, o Vozão tá se preparando aí para voltar a jogar, né? E vai voltar com tudo. Joga quarta-feira em Santa Catarina, dia 11, e no dia 14 já tem a estreia da Série B do Campeonato Brasileiro. Ceará! O Rodrigo Cavalcante traz as informações. Sérgio Soares confirma estar satisfeito com a intensidade do seu time nos treinamentos. Satisfeito pelo que a gente vem produzindo nos treinamentos, né? Pelo que a gente está fazendo aí, o pessoal conseguiu ter um ganho no aspecto físico, e também na parte tática eles já estão assimilando. A gente pode entrar aí uns 70% pronto para a competição. E ressalta que os reforços também o agradaram. Acredito que sim, para esse começo de Série B, né? A gente tem aí, contratou jogadores, o Thales está chegando, né? Trouxemos o Eduardo que joga nas duas, mas para esse começo sim, mas dentro da competição é que a gente vai avaliando e ver se há necessidade de trazer um ou outro atleta. O treinador lamenta a situação do atacante Rafinha. A gente sempre lamenta, né? Desde o momento que você traz o atleta é porque você imagina esse atleta produzindo dentro do seu elenco, mas o atleta estava com uma lesão e a gente não tinha como segurar essa questão. Acho que o atleta que vem, ele tem que vir já para trabalhar, né? Se tiver lesionado, infelizmente o Rafinha estava lesionado, ia demorar muito tempo para a gente poder utilizar, e a gente não tem esse tempo, né? Futebol tem que ser rápido, e aí infelizmente ele está fora. E já fala sobre o seu próximo adversário, a equipe do Joinville. A gente já vem analisando o Joinville, olhamos a partida final que eles fizeram, o primeiro jogo com a Chapecoense, olhamos o jogo de quarta-feira, e agora vamos analisar também que eles têm o segundo jogo da final fora de casa. A gente tá numa equipe forte, jogando dentro de Joinville, a gente sempre soube que o Joinville é forte, né? Então a gente vai analisar direitinho pra gente fazer um grande jogo lá e
trazer a decisão para o Castelão. A tarde desta sexta-feira foi de coletivo em Porangabuçu. Sérgio Soares usou o time que deve colocar em campo amanhã pela manhã contra o time Sub-17 e também o time que deve jogar contra a equipe do Joinville pela Copa do Brasil. A equipe foi formada por Everson, Cametá, Sandro, Antônio Carlos e Sanches, Marino, Richardson e Ricardinho. O ataque foi formado por Serginho, Macizinho e Rafael Costa. Entre os reservas, jogadores que já foram do time principal, entre eles o zagueiro Charles. O restante do time reserva é formado por Douglas, Eduardo, Everton Páscoa, Charles e Caio César, improvisado na lateral esquerda. O meio-campo é formado por Nem, João Marcos, Baraca e Thomas Bastos. E o ataque formado por Rony e Bill. O meia Zezinho ficou de fora do treinamento com dores na parte posterior da coxa esquerda. Foi poupado e passará por exames na próxima segunda-feira. Vale lembrar que o lateral esquerdo Zé Mário, o meia Felipe e o atacante Alex Amado seguem em transição e devem retornar aos treinamentos com bola no início da próxima semana. Como confirmou o Sérgio Soares, o lateral esquerdo contratado, Thalisson, aguarda documentação junto à equipe da Ferroviária. Também existe a possibilidade dele jogar o segundo jogo contra a equipe do Fluminense na próxima quarta-feira, mas essa situação ainda não está definida. O que é certo é que ele e o Wesley vêm da equipe da Ferroviária. O Wesley só deve chegar após a partida contra o Fluminense e ele ainda tem essa situação de indefinição. Afinal de contas, ele não poderá jogar a partida da próxima quarta-feira pelo Ceará, no caso contra o Joinville, afinal de contas já atuou na competição por outra equipe. Portanto, são as novidades aqui em Carlos de Alencar Pinto nesta sexta-feira. Daqui a pouco nós voltamos com mais informações do Ceará no Faixa Nobre do Esporte. É isso, o Ceará se preparando aí para voltar a campo quarta-feira, lá em Santa Catarina, na Arena Joinville. Qual será o maior problema do Ceará? Esse período de inatividade. O adversário, o Joinville, que é o adversário mais qualificado que o Resende, Copa do Brasil é mata-mata, tiro curto e bem perto da estreia do Campeonato Brasileiro. Ou o Sérgio Soares tentando acertar essa equipe com as caras novas que estão chegando no Alvinegro. Definir o maior desses aí, Adriano, é difícil, é complicado. Mas eu acho que a questão do ritmo de jogo vai prejudicar bastante. O Joinville é uma boa equipe, está na final do Catarinense, mas o Ceará também tem bons valores individuais, tem um treinador que está trabalhando aí há um certo tempo, e se o resultado desses dias de inatividade e treinamento forem satisfatórios, se os jogadores realmente tiverem compreendido o que o treinador quis passar, o Ceará tem plenas condições de encarar de igual para igual e até vencer a equipe do Joinville. Então eu acho que o maior adversário vai ser a questão do ritmo de jogo, Adriano. Agora, uma das maiores dificuldades do Ceará nessa temporada tem sido encontrar um jogador de meio campo que municie o ataque. Ele tem contratado algumas peças, né? E tá na hora de acertar. Ninguém deu certo até agora naquela posição, na criação de jogadas. Eu vejo até que também não pode sobrecarregar um jogador, né? Tem que ser um conjunto ali para poder municiar esse ataque. Se depender também de só um jogador, facilita até as coisas pro adversário também, e marcar. É verdade, já experimentou o Biteco, que se contundiu, já experimentou o Bittencourt, que não funcionou, não resolveu, Biancucci, que não resolveu, o Zezinho, que estava sendo aproveitado mais à frente do que o próprio meia, e em mãos ele tem hoje o Ricardinho, que não é aquele camisa 10 que a gente costuma citar, é mais um terceiro volante, mas que cria muito e que bate muito bem na bola. Tem o Thomas Bastos, que também já está à disposição. E Thomas, né? Mas assim, essa referência no meio de campo realmente tá complicado. O Ceará teve bons nomes, mas ainda não botaram em campo aquilo que ele deveria criar. A maior dificuldade para mim é em relação a essa falta de entrosamento ainda, que eu acredito que o Sérgio esteja trabalhando nesse sentido, né? Também a falta de ritmo de jogo, o Sérgio também esteja trabalhando nesse sentido. São pontos negativos e obstáculos que o Ceará precisa ultrapassar. Mas essa questão de ritmo de jogo, de desentrosamento e também um adversário difícil. Acreditamos que o Sérgio vai conseguir fazer esse time da liga, mas hoje, para esse primeiro jogo lá contra o Joinville, ele terá sim essa dificuldade. Poucas caras novas, né, que ele tem trabalhado. Até porque não deu tempo, né? O pessoal tá chegando agora e não dá para encaixar. Não tem, quer dizer,
O Ceará está sem jogar tanto tempo, mas os jogadores estão chegando agora, né? Alguns que chegaram um pouco antes, como o caso do Antônio Carlos, o Marino que chegou rapidinho também aqui, assim que terminou sua participação lá, no outro dia já estava aqui. Esse Eduardo que também chegou há pouco tempo e já está no time, pela necessidade. Agora Everton Páscoa, outros atletas que estão chegando. O Thalisson não chegou ainda, tem outros que vão chegar. Então, Wesley. Tem essa dificuldade também, que ele vai ter que acertar esse time com a competição em andamento. É verdade. Agora, o que me chama a atenção, Adriano, é o pensamento, o planejamento tem sido voltado para a Série B. A Copa do Brasil tem sido deixada, entre aspas, claro, em segundo plano. É tanto que tem vindo jogadores que já atuaram pela Copa do Brasil por outros clubes, porque a prioridade do Ceará é Série B. O próprio Sérgio Soares falou quando aqui chegou que a preparação não seria para o jogo contra o Resende, né? Já meio que fazendo uma defesa, mas não só isso, eu acredito que seja realmente real esse pensamento dele. Ele mesmo não preparou nada, né? Porque ele chegou em cima do jogo e não teve muito tempo para treinar, não. É verdade. Ele teve lá o compromisso lá no Campeonato Paulista com o São Bernardo. Então, agora que ele teve um tempo a mais para que os jogadores assimilassem o seu discurso, para ele poder, então, ver como é que o time joga, do trabalho de campo mesmo. Os jogadores que estavam antes dele não puderam assimilar, pelo menos na minha visão, no jogo contra o Resende. Mas nesses dias agora, eles já tiveram essa condição de assimilar a forma que o Sérgio quer que o time jogue. E outro detalhe também, por entrevistas aí dadas ao nosso repórter Rodrigo Cavalcante, por jogadores como Thiago Cametá, Rafael Costa, que citaram a parte física, né? Dizendo que está essa questão de trabalhar a intensidade, né, e a parte física tem sido bem mais exigida e que eles se sentem, Thiago Cametá falou isso, melhor fisicamente do que em outros momentos da temporada. Vamos ver também se essa parte física já vai poder ser vista, essa melhora física nessa primeira parte. Muito bem, então intervalo não faz, a gente volta rapidinho, volta com os alôs, vai mandando o seu aí, 98935-1841, facebook.com/bola na rede, o telefone é o WhatsApp, hein, galera? facebook.com/bola na rede, Twitter, @bola_na rede. Volta já. Você ouve Faixa Nobre do Esporte. Estamos de volta aqui nos 91,3, Faixa Nobre do Esporte. Lá vamos nós pro seu alô, a nossa interatividade aqui no Bola na Rede Zap, 98935-1841. Andréia Fernandes está conosco aqui, torcedora do Leão, mora no Henrique Jorge e está marcando aqui 2-1 pro Fortaleza. Fortaleza campeão, uma vitória simples, né? Pode perder até por 3 gols e tá tranquilo, né? Então, ela tá apostando aqui 2-1. Paulo Salles está conosco aqui também, tá apostando também numa vitória do Fortaleza, tá marcando 3-1 aqui, tá no Ellery, né? Bairro Ellery, né? O bairro dele. Tem a galera que está conosco aqui também no facebook.com/bola na rede, Fran Souza, tá sempre conosco aqui, beijo pra ela, pra Iraíde Moraes também, Vânia Soares, conosco também aqui o Demir Lima, o Estênio da Morte também, Fred Dias, qual é, Fred? Tá conosco também aqui, e como sempre ele, Luiz Carlos Ferreira, né, que é cearense, radicado lá em Curitiba, torcedor do Leão, fala aqui, né, tempo na audiência, levanta aqui, dá uma moral danada pra gente. Obrigado então. Aí ele fala aqui, gostaria de saber dos comentaristas eles sabem informar se o técnico do Fortaleza, o Marquinhos Santos, estaria recebendo sondagens, aí é mais para repórter, né? De outros clubes durante esses dias. Abração a todos. Agora é natural, quando você se destaca, você receber propostas, né? Agora tem treinador que acredita no projeto até o final também. É isso, Lúcio, não é o nome dele? Luiz Carlos Ferreira. Luiz Carlos é isso que o Adriano acabou de mencionar, né? Com esse trabalho maravilhoso, magnífico que tá fazendo o Marquinhos, acaba chamando a atenção de outros centros com maior poder aquisitivo. Por mais que o Marquinhos Santos acredite, goste da cidade, goste do clube, esteja numa fase muito boa aqui, outros projetos que paguem melhor a ele, outros clubes que paguem mais, que tenham projetos mais audaciosos, podem sim eventualmente levá-lo fruto do grande trabalho que ele tá fazendo aqui, Luiz Carlos. Abraço pra você. Muito bem, tem abraço aqui pro Breno Gomes, um programa excelente, sou fã de carteirinha, programa show, valeu irmão aí pela moral e pela fortalecida, é lá do Papicô ele, tá conosco aqui, tem aqui também um amigo do JP Quintela, o Roberto Filho, também tá aqui fortalecendo. Valeu garoto, um abraço meu irmão. facebook.com/bola na rede, vamos com informações, já mandando seu alô, que dá tempo ainda, hein? Vamos saber mais informações aqui do Ceará.
Ceará. Volta ele, o Rodrigo Cavalcante. Cadê você, Voltando Rodrigo? com a segunda parte do noticiário do Ceará no Faixa Nobre do Esporte. O volante Richardson fala da importância dos treinos intensos, visando uma possível arrancada no início da Série B. É importante pra gente pegar firme nessa parte, a parte física, ver o que o professor tá pedindo. O Sérgio tá encaixando bem o time ali na forma tática que ele quer jogar. E espera chegar bem preparado, já que a gente teve esse período bom para trabalhar. E a gente espera já no início dar uma arrancada boa na Série B, que a gente sabe que o campeonato longo, muito difícil, mas a gente tem um grupo qualificado para que a gente possa chegar bem preparado. Fala sobre o trabalho do técnico Sérgio Soares. O professor Sérgio, ele dá confiança para nós jogadores, ele deixa bem claro que quem tiver melhor vai jogar, então eu espero, tô dando o meu máximo no dia a dia, nos trabalhos técnicos, nos trabalhos físicos, principalmente na parte tática, para tentar assimilar a maneira que o professor quer que a gente jogue. Mas eu tenho certeza que independente de quem jogue, o Ceará está bem suprido de atletas e a gente tá se dedicando ao máximo para chegar bem preparado, que é o mais importante no brasileiro. Richardson deixa claro que já internalizou a ideologia futebolística do novo comandante. Ele deixou claro que ele gosta que a equipe fique com a posse de bola, mas a posse de bola agressiva, né? Não é aquela posse de bola no campo de defesa que traz o adversário para cima, porque é perigoso, a gente acaba correndo o risco de errar um passe ali, o adversário está muito próximo do gol, então ele quer que a gente fique com a posse de bola, mas uma posse de bola agressiva, do meio para frente, agredindo o adversário, e quando perder a bola tá pressionando sempre para recuperar o mais rápido possível a posse de bola e poder agredir o adversário, que a gente sabe que estando perto do gol a gente tem mais possibilidade de fazer o gol. Então a gente está se dedicando muito nesse trabalho e tenho certeza que a gente vai chegar bem preparado. A tarde desta sexta-feira foi de coletivo em Porangabuçu. Sérgio Soares usou o time que deve colocar em campo amanhã pela manhã contra o time Sub-17 e também o time que deve jogar contra a equipe do Joinville pela Copa do Brasil. A equipe foi formada por Everson, Cametá, Sandro, Antônio Carlos e Sanches, Marino, Richardson e Ricardinho. O ataque foi formado por Serginho, Macizinho e Rafael Costa. Entre os reservas, jogadores que já foram do time principal, entre eles o zagueiro Charles. O restante do time reserva é formado por Douglas, Eduardo, Everton Páscoa, Charles e Caio César, improvisado na lateral esquerda. O meio-campo é formado por Nem, João Marcos, Baraca e Thomas Bastos. E o ataque formado por Rony e Bill. O meia Zezinho ficou de fora do treinamento com dores na parte posterior da coxa esquerda. Foi poupado e passará por exames na próxima segunda-feira. Vale lembrar que o lateral esquerdo Zé Mário, o meia Felipe e o atacante Alex Amado seguem em transição e devem retornar aos treinamentos com bola no início da próxima semana. Como confirmou o Sérgio Soares, o lateral esquerdo contratado, Thalisson, aguarda documentação junto à equipe da Ferroviária. Também existe a possibilidade dele jogar o segundo jogo contra a equipe do Fluminense na próxima quarta-feira, mas essa situação ainda não está definida. O que é certo é que ele e o Wesley vêm da equipe da Ferroviária. O Wesley só deve chegar após a partida contra o Fluminense e ele ainda tem essa situação de indefinição. Afinal de contas, ele não poderá jogar a partida da próxima quarta-feira pelo Ceará, no caso contra o Joinville, afinal de contas já atuou na competição por outra equipe. Portanto, são as novidades aqui em Carlos de Alencar Pinto nesta sexta-feira. Com notícias do Ceará, Rodrigo Cavalcante para o Faixa Nobre do Esporte. É isso, Rodrigo Cavalcante, com informações do Ceará. Bom, galera, domingo é final, né, do campeonato. Vai terminar mais um estadual. Segunda-feira a gente vai, analisar como foi esse campeonato estadual, os prós e contras, se foi tranquilo e favorável, mas parece que tá tranquilo pro Fortaleza, né? Aparentemente, nessa final, o Leão como favorito, como é dos grandes daqui, poderia ser o Ceará, tivesse feito 4-1 no Uniclinic. A tarefa do time da Águia da Precabura é muito complicada, né? É um trabalho que foi bem feito, mas que chegou até a final, podemos dizer, já chegou onde deveria chegar. Não, mas ele vai disputar um campeonato brasileiro, a Série D, então ele pode avançar. Tem um investidor lá que certamente ficou satisfeito com os resultados e agora no brasileiro, que é uma vitrine maior do que o estadual, poderá investir mais no time. Cara, independente do resultado, os dois já saem vitoriosos dessa competição. Fortaleza, caso seja campeão, será um bicampeão, né? Um bicampeonato. E o Uniclinic, mesmo que perca esse jogo ou perca essa decisão,
já chegou onde nem imaginava, queria chegar, claro, mas nem passava pelo mais otimista torcedor, ou jogador até, chegar numa semifinal diante do Fortaleza ou do Ceará. Então já sai vitorioso, e como você falou, Série B, Copa do Brasil, Nordeste. Então, tudo isso já é muita coisa para um Uniclinic. Claro que tem um grupo que quer sempre mais. Um grupo tem um jogo que tá ainda, né? Vai lá querer 24-0 no Fortaleza. Não, com certeza. Difícil, né? Mas a gente não pode falar que é impossível. Não. E nem estou dizendo, né? Assim, é muito difícil que ele consiga reverter. Claro que não é impossível, né? Também não tô dizendo isso. Mas, de qualquer forma, mesmo que ele perca, ele já sai vitorioso dessa competição. Adriano, a gente vai esmiuçar isso melhor na segunda, mas eu ainda torço para que os times menores, os pequenos, entre aspas, chegando na final, né? Que isso? É mais ou menos o exemplo de Santos e Audax. O Audax chegou com uma certa competitividade, né? Disputando de fato o título, e não que um pequeno chegue e seja goleado, como já aconteceu em 2011, por exemplo, final de turno, Ceará e Guarani de Juazeiro, foi 5-0 Ceará, esse 4-1 do Uniclinic. Dessa vez chegou uma final mesmo, né? Daquela vez você falou que era um turno. Isso, final de turno. Final de campeonato. Isso, mas é isso que eu almejo, né? É isso que eu desejo, que os pequenos ganhem espaços, mas de fato e de direito e de verdade também, que não seja só uma coisa, conseguiu chegar na final e é goleado e não tem estrutura para estar ali. Quero que eles cheguem com méritos, não que o Uniclinic não tenha chegado, mas que chegam com condições reais de disputar o título. Tá certo, deixa eu mandar um alô aqui para o perfil aqui no Twitter, Defensores Alvinegro. Tá conosco aqui, Defensores Alvinegro mesmo. Né? Alvinegros não, é Alvinegro mesmo. Tá? Estamos na escuta, ansioso para o início da Série B. Será hora de separar os homens dos meninos, né? O cara tá aqui. Uma guerra, né? Vai começar uma guerra. Tá filosofando aqui, né? Tem alô aqui também pro Thiago Alves, meu parceiro, tá ouvindo aqui também. Aí, Thiago, qual é, Thiagão? Tem também aqui o Vladimir Filho, torcedor do Leão. Diz que vai estar fazendo a festa no Castelão domingo. Mas radinho aqui, hein? Ligado aqui nos 91,3. Diariamente. Tá, 3 FM, né? E domingo também. Domingo é tudo nosso, hein? E aí, amanhã, como é que vai ser os novinhos? Amanhã vamos lá, né, pra essa Copa aí. Vamos a equipe da A3 aí, que sempre fala com muito futebol. A gente vai representar, vamos aí trazer essa taça da A3 FM, com certeza, Adriano. É isso aí, batendo aquela bola e trazendo o troféu, né? Essa é por novinho que partiu pro shopping. Novinhos vão nos representar, hein? São vocês. É isso aí, vai faltar o nosso atacante Adriano Júnior, vai estar num casamento aí solidário ao amigo, mas vamos lá representar aí a equipe.